Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e a gente vai começar mais um vídeo da coleção Tecnoaula. No vídeo de hoje a gente vai começar uma série nova, eu já tinha explicado para vocês no vídeo da semana passada, que vai ser o Developer's Log. Essa sequência de vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque ao invés de ter uma sequência de aula, de videoaulas que a gente está fazendo, com tudo bem estruturadinho, a ideia é fazer o seguinte: são alguns projetos que eu tenho desenvolvido e baseado nas tecnologias desses projetos é que eu vou começar a bolar esses vídeos e apresentar para vocês. Então vai ser uma coleção até meio que esporádica, não vai ter uma frequência fixa, mas agora, nesse momento, como eu estou desenvolvendo um jogo, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o Sprite Kit. O Sprite Kit ele é uma tecnologia desenvolvida pela Apple que é focado no desenvolvimento de jogos em 2D. Ele nasceu há mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás e ele era simplesmente uma framework do sistema. Do mesmo jeito que a gente tem o UI Kit, do mesmo jeito que a gente tem o Map Kit. O Sprite Kit ele era simplesmente uma biblioteca, um conjunto de funções que a gente usa para criar objetos, animar objetos na tela e usar basicamente o conjunto da parte visual que a gente tem nos jogos. E à medida que o tempo foi passando, a Apple foi colocando características novas. Tanto com relação aos objetos que vocês têm para usar no seu jogo, quanto também com ferramentas para facilitar o desenvolvimento. Como que um jogo em Sprite Kit é organizado? Na realidade, você tem que sempre trabalhar com cenas, tá? Então, basicamente, cada nível do seu jogo, ou cada fase, cada tela diferente, acaba sendo uma cena, e dentro dessa cena você tem o conceito de sprites, que basicamente são os objetos. Se você tem uma cobrinha andando no jogo, aquela cobrinha é um sprite. Basicamente, todos os componentes individuais que vão aparecer dentro de uma cena são sprites. Se a gente for fazer um paralelo entre o Sprite Kit e o UI Kit, que seria aquela ferramenta básica que a gente está usando desde o começo para a programação do iOS, seria o equivalente a uma view. Então o Sprite ele pode ser container, ele pode ser o objeto final, pode ficar um dentro do outro. A organização de árvore é muito parecida com uma view. Por que ele não é uma view? Então, aí é que vai começar a aparecer as diferenças, Se vocês derem uma olhada nos vídeos anteriores, vocês vão ver que eu criei há um tempo atrás o jogo do Crowded Skies. Aquele jogo foi criado na época antes da existência do Sprite Kit. Então a principal diferença qual é? Tudo isso que vocês vão ver aqui que eu vou falar para vocês sobre sprites e tudo mais, ações, colisão e tudo mais, eu cheguei a implementar tudo isso daí manualmente dentro do Crowded Skies. E os objetos lá que você vê, o aviãozinho rodando e tudo mais, tudo aquilo ali foram feitos com views. Por que o Sprite Kit veio para substituir? Por que ele é uma solução melhor do que desenvolver um jogo usando UI Views? A principal diferença vai ser o seguinte: o Sprite Kit está otimizado. Então eu vou falar um pouquinho das otimizações para vocês daqui a pouco, mas ele funciona basicamente com uma única view e fazendo o desenho em cima dessa view. Isso automaticamente já otimiza o processo de desenho da tela. Tá? Por quê? Porque quando eu estava trabalhando com UI Views, cada um dos elementos era uma view diferente que precisava ser redesenhada e cada view tinha todo um conjunto de metadados, de nome, frame, que não era usado, tá? Mas que uma view precisava e precisava alocar tudo isso daí em memória. E, obviamente, a principal diferença é a seguinte: quando você está trabalhando com views, você está trabalhando com o CPU do seu computador. Tá? No caso, a gente está falando de um iPhone, ele tem lá o seu CPU, que está rodando tudo isso daqui, fazendo todos os cálculos, está sendo dentro do CPU. Quando você trabalha com o Sprite Kit, você está trabalhando com o GPU, que seria o processador gráfico do aparelho. E se vocês derem uma olhada nas especificações dos aparelhos, geralmente você tem 1, 2 cores de CPU e você tem às vezes 20, 30, 40 cores de GPU. Tá? Por quê? Porque são placas gráficas especializadas em desenhar na tela, em fazer cálculos matemáticos, fazer cálculos para poder calcular posição, colisão e tudo mais. Então, isso daí já começa, do ponto de vista de hardware, ele já é mais otimizado. E ele vai oferecer tudo isso daqui pra gente já quase que automático. Então você tem o sprite, que seria o elemento na tela, seria o seu herói ou o seu vilão ali dentro caminhando pela tela. As ações. As ações vão ser diversas, tá, que ele vai oferecer pra gente. Nesse jogo aqui especificamente que eu vou mostrar pra vocês, que a gente vai começar a ver,
Eu estou usando basicamente a ação de textura, que é a ação que vocês devem usar praticamente para o resto da vida, é a primeira que você usa, porque é a mais básica de todas, que o que ela faz? Ela permite que você pegue várias imagens em sequência, né, vários PNGs, e coloque isso daí de forma animada dentro de um sprite. Então, já vai chegar também lá, eu vou mostrar para vocês isso daqui tudo funcionando. Colisão. Colisão também é uma coisa extremamente complexa, principalmente se você tem muitos elementos na tela. O que significa colisão? É quando um objeto chega na mesma área que outro. Tá? Então você vai ter vários mecanismos ali, que provavelmente colisão é uma coisa bem mais complicada, eu vou acabar falando sobre isso em outro vídeo, vou só dar uma ideia básica para vocês. Mas é para isso que serve. Então, você vai usar isso daqui quando? Você vai usar colisão quando você estiver, por exemplo, fazendo um joguinho que você tem que dar um tiro em alguém. Esse tiro, né, a bala, né, no caso que sai do revólver, ela seria um sprite, e você vai definir se ela acertou ou não o vilão quando? Quando houver uma colisão dessa bala com o sprite que representa o vilão. Tá? Então, pode parecer uma coisa boba, mas na realidade, sem colisão, você não consegue desenvolver jogo nenhum. E física. Física, eu cheguei a desenvolver muito sistema de física, usando arco tangente, fazendo um monte de cálculo para poder justamente deixar o jogo um pouco mais real. Tá? No caso do Crowded Skies, não usava muita física, mas eu tive vários outros jogos, né, como foi o caso do iDig, que ele já não está é um dos jogos que eu preciso ainda fazer o update, mas o iDig ele era umas minhoquinhas que ficavam controlando na tela e que elas usavam bastante física. Tá? Então, basicamente, a ideia da física qual é? É você poder simular meio que o ambiente real. Então, se você soltar, por exemplo, um objeto, ele tem que cair. Isso é física. Normalmente, isso daqui tinha que ser feito na mão. Agora, com o Sprite Kit, ele faz tudo isso daí para você. Ele já permite que você tenha um corpo físico no seu objeto. Inclusive com peso, com força de gravidade, tudo isso daí, tudo funcionando. E no início, tudo isso era controlado através dos objetos e métodos e ações da própria framework. Um ano depois do lançamento, o que apareceu? Apareceu o Scene Editor. O Scene Editor é uma ferramenta que foi incorporada dentro do Xcode. Ele permite que você crie os sprites, as ações, defina a colisão, tudo isso daí dentro de um ambiente visual. É uma ferramenta que veio para facilitar a vida para a criação do... Eles até chamam de Level Editor, até também tem gente que chama disso. Que seria o quê? Seria justamente para você poder criar os níveis, desenhar as telas. Tudo isso daí para facilitar, para você não precisar fazer isso daí na mão. E agora vocês estão vendo o ciclo de execução. Se vocês pararem para pensar, tudo que acontece dentro de um aplicativo, ele funciona dentro de um ciclo. Vamos deixar o jogo um pouquinho de lado e vamos imaginar que isso daqui, que essa setinha aqui representa o momento em que um usuário apertou um botão. A partir do momento que o botão foi pressionado, começa a disparar um conjunto de eventos que você vai ter que tratar dentro do seu aplicativo, que no final das contas vai voltar no mesmo lugar. Então você vai, por exemplo, ele apertou um botão que precisa carregar uma URL. Você vai começar a fazer o percurso e vai fazer uma coisa do tipo, bom, apertou no link de URL, então eu preciso conectar lá no servidor, baixar os arquivos, depois eu preciso baixar todas as imagens que estão dentro daquela página, eu preciso renderizar as imagens e preciso exibir tudo isso daí para o usuário. E aí o que acontece? Ele vem aqui e para de novo. Então é mais ou menos o ciclo do carregamento de uma página, por exemplo. Então você tem um browser, você clicou no link, ele faz todo um conjunto de atividades até que a página aparece para você e ele fica esperando. Esse é um ciclo de execução de um aplicativo iOS, tá? Por quê? Porque é uma programação baseada em eventos. Basicamente a gente coloca uma tela para o usuário, espera o usuário fazer alguma coisa, a partir do momento que o usuário fez alguma interação, a gente processa e volta a um estado de espera de novo. A grande diferença disso para um jogo é justamente que um jogo ele nunca para. Porque nesse caso, o aplicativo ele não está esperando somente a sua ação. Tá? Ele está esperando a sua ação, mas ele ainda tem um monte de inimigos, né, seja reais ou virtuais, que estão rodando dentro daquele ambiente. Esse momento de esperar pela sua ação, ele não existe mais. O que ele faz é, o ambiente está rodando, os seus inimigos estão correndo atrás de você, ou seus combatentes estão atirando em algum lugar, alguma coisa assim. Então a sua interação propriamente dita já não é tão relevante
se comparado a tudo que está acontecendo no jogo. Tá? Por isso é que a grande diferença que a gente vê no ciclo de execução aqui do jogo é o seguinte: esse ciclo ele nunca para. E além dele nunca parar, ele tem uma frequência mais ou menos certa, que é justamente, no caso aqui do Sprite Kit, esse ciclo de execução ele faz o redesenho da tela. E nos aplicativos aqui para iOS, na maioria das vezes vocês vão ver que ele trabalha a 60 frames por segundo. Ou seja, ele desenha a tela 60 vezes a cada segundo. Esse número de 60 frames por segundo, ele é meio que um número mágico que permite que a animação apareça bem fluida. Tá? Então você vai ver, por exemplo, que quando você for procurar uma televisão, se você for comprar uma televisão, o mínimo que você vai achar vai ser uma televisão que consiga fazer 30 Hz, que seriam 30 frames por segundo. A grande questão é, quanto maior o número dessa frequência, né, quanto for maior o número dessas atualizações, melhor, porque você consegue ter uma qualidade visual melhor no jogo. No caso dos dispositivos iOS, normalmente a gente está falando de 60 quadros por segundo. E cada um desses desenhos, o que ele vai fazer? Então, qual é a sequência? A primeira coisa que é chamada é esse update. Por quê? Porque é a forma do sistema dizer para você, olha, eu vou começar a desenhar, então faz suas atualizações aí. Esse daqui é o momento em que você vai poder pegar, definir qual é a animação que você quer mostrar, por exemplo, no seu bonequinho, se ele está em idle, se ele está onde quer que seja. Então você pode mudar o tipo de animação, ou você pode fazer algum cálculo seu, no sentido de dizer, eu estou mudando a posição do meu objeto, então eu quero que em vez dele estar na posição 10,5, ele vai para a posição 15,5, ou ele vai começar a cair. Então esse daqui seria o momento que você tem para colocar a sua lógica de jogo. Eu disse para vocês que você pode trabalhar com ações. Então, além de você simplesmente mudar coordenadas, né, de dizer que um objetinho estava em uma posição e foi para outra, você pode aplicar uma ação. Aplicar uma ação significa no seguinte, eu posso dar, por exemplo, um impulso em uma bala. É o que eu falei, eu tenho um revólver, vou dar um tiro, eu aplico um impulso em uma bala. Isso daí já tem a ver com a parte de física, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, nesse momento aqui do update, eu vou lá e aplico o impulso. Então a bala está, por exemplo, dentro do cano da minha arma. E eu digo para ela que agora eu preciso de um impulso de 100 newtons para ela sair na direção tal. Aí o que vai acontecer? Nesse momento aqui, é o momento que o sistema vai pegar aquela informação, vai fazer efetivamente o cálculo de onde a bala está naquele momento, aplicar os 100 newtons e verificar onde que ela vai estar no momento 2. Então isso daí é feito aqui na parte do Evaluate Actions. Ou se você mandou trocar, por exemplo, o meu bonequinho ele estava em idle, como eu quero que ele comece a andar, eu aplico uma ação de trocar a textura, né, de trocar a animação dele, que vai ter a animação dele andando. Então você diz isso no update e aqui no Evaluate Actions, né, no passo seguinte, é quando o sistema vai efetivamente realizar aquela troca. Então aqui nesse ponto, a sua cena já deu a primeira mudada, né? Ou seja, já trocou, já começou a andar, ou a bala começou a sair do cano da arma. Aqui ele vai te dar uma outra chance e vai avisar para você, olha, eu já terminei de aplicar as ações. Normalmente, todos esses métodos que eu estou mostrando para vocês, o update, o did evaluate actions, e depois a gente vai ter outros, né, de finish update e tudo mais, todos eles são meio que opcionais. Normalmente, o que você vai sempre usar vai ser o update. Por quê? Porque o update é onde você define as coisas que você quer fazer, né? Sua lógica de jogo geralmente vai estar dentro do update. Esses outros aqui na sequência, eles acabam sendo opcionais. Por quê? Porque é o que eu falei. Então, você mandou fazer alguma coisa no update, aí o Sprite Kit realizou um tipo de processamento das ações, agora ele está avisando para você, olha, did evaluate actions. Isso significa, eu acabei de executar as ações que você me pediu aqui, o novo estado da tela é esse. Então, se eu quiser pegar e, baseado nisso, fazer verificações minhas, né, tipo, aquela bala que foi aplicada, será que ela já saiu da tela? Será que ela já acertou alguém? Eu poderia fazer esse processamento aqui nesse momento. Na sequência, o Sprite Kit vai tomar o controle de novo
e vai realizar a parte de física. Física, o que significa? É como que todos aqueles sprites interagem com o ambiente. Então eu consigo deixar, por exemplo, eu vou jogar aquela minha bala, né? Eu dei um tiro, e esse tiro, o projétil está saindo andando. O que vai acontecer? Se esse projétil tem um peso, se o ar tem uma resistência, esse projétil vai começar a desacelerar e vai começar a cair. Por quê? Porque tem gravidade. Esse daqui é o momento desse cálculo. Tá? Então aqui, quando ele fala aqui que o sim vai simular a parte de física, ele vai fazer justamente esse cálculo. Como é que o ambiente está afetando tudo isso que já aconteceu aqui na tela? Aí eu vou lá e atuo. Depois que atuar a física, mais um outro método. Acabei de simular a física. Ele fala pra gente, bom, a física foi toda simulada, vê se você quer fazer alguma coisa. E assim por diante. Sempre aqui a gente vai ter a cena interagindo de alguma forma com o sistema e ela avisando pra gente. Verifica se você quer fazer mais alguma coisa. Até o ponto final, que é onde a gente chega aqui no render the scene, que nada mais é do que pegar todo aquele modelo de dados e transformar em uma imagem. Tá? E essa imagem que é então exibida na tela para você. E essa imagem então que ela é trocada 60 vezes dentro de 1 segundo. E como eu disse para vocês, ele não vai parar. Tá? Por quê? Porque num sistema normal gerenciado a eventos, ele pararia depois de desenhar a tela e esperaria que você ia apertar um botão ou arrastar o dedo, alguma coisa assim. Aqui não é esse o caso. Aqui, se você não fizer nada, ele vai continuar rodando. Por quê? Porque mesmo que você não tenha, por exemplo, acertado um bandido, ou você não tenha dado um tiro em ninguém, você não fez nenhum controle, todo o resto continua funcionando. A gravidade vai continuar fazendo a bala cair, a resistência do ar vai continuar fazendo a bala diminuir de velocidade, se você tiver algum outro vilão, ele vai continuar tentando te pegar, vai continuar vindo caminhar até você. Então tudo isso daí, por isso é que não existe uma parada. Mesmo que você não interaja com o sistema, ele vai continuar rodando esse ciclo aqui até acabar o jogo ou até você mandar ele parar. Agora a gente vai dar uma olhadinha no código básico. Como é que funciona tudo isso daí? E eu preciso daí fazer só uma ressalva, porque isso daqui a gente já está trabalhando com o Swift 3.0, tá? Então, se vocês estiverem trabalhando com a versão do Xcode 7 ou anterior, vocês ainda devem estar trabalhando com o Swift 2.3. Como eu disse para vocês, a partir do momento que eu atualizei aqui o meu Xcode para o 8, eu já comecei a usar o 3.0. Então, a partir de agora, esse daqui particularmente já é um aplicativo que já foi criado usando o Swift 3.0, mas mesmo nos próximos, né, quando eu fizer o próximo vídeo lá da coleção de videoaula, a primeira coisa que vocês vão ver vai ser justamente eu fazendo a atualização do nosso projeto antigo, que está em 2.3, para chegar no Swift 3.0. Quando você cria um projeto de SpriteKit lá usando o Xcode, você recebe uma classe, né, que é basicamente com essa arquitetura que eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui a gente tem duas funções principais relacionadas ao SceneKit, tá? Que é a função didMove e a função update. O didMove seria mais ou menos comparado lá dentro da nossa arquitetura de view, né, com o view didLoad. O que significa isso? Essa daqui é uma função que é chamada sempre que esta cena for carregada. Aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Geralmente eu vou colocar aqui dentro toda a inicialização daquela minha cena. Tá? Por que ele chama de cena? É justamente porque no aplicativo que a gente está fazendo agora, que eu vou mostrar para vocês, ele tem uma cena só. Tá? Por quê? Porque ele tem um ambiente só e daí eu vou ter várias hordas, né? Como se fosse um joguinho meio de zumbi. Tem várias hordas ali tentando roubar as coisas, mas no fundo está tudo dentro de uma única cena. Agora, se você tiver um joguinho, por exemplo, como se fosse um Angry Birds, né? Que o Angry Birds você tem lá várias telas diferentes para você trabalhar com vários componentes diferentes. Então o que acontece? Cada uma daquelas cenazinhas, cada uma daquelas telas é uma cena diferente. Então aqui é o momento de você fazer o quê? Iniciar uma cena. E a segunda função mais importante, que é o que a gente já conversou na hora que a gente estava falando ali do ciclo, é a update. Por quê? Porque a função do update é aquela que vai ser executada 60 vezes por segundo
e é aqui dentro que você tem que colocar sua lógica de jogo. Tá? E o que são essas outras três funções aqui? Se você alguma vez já criou componentes, né, visuais para trabalhar com o UI View, vocês vão ver que essas três funções, elas são as funções básicas para interceptação de toques na tela dentro de uma view. Tá? Como eu falei para vocês, se você parar para ver esse SKScene, né, que seria a cena que você está trabalhando, nada mais é do que uma view. Tá? Ela é uma especialização, ela é uma view, só que ela é especializada. Mas ela tem os mesmos métodos, né, que você pode usar, que já estão disponíveis dentro de uma view. Justamente por a gente estar fazendo um controle bem fino de tudo que acontece da view, a gente não está usando, por exemplo, os Gesture Recognizers. Né? Por quê? Porque esses três métodos aqui que a gente está vendo agora, eles meio que foram substituídos pelo Gesture Recognizer já há uns 5, 6 anos atrás. Tá? Por quê? Porque antes, quando a gente precisava fazer, por exemplo, a verificação de um dedo arrastando na tela, esse tipo de coisa, a gente tinha que fazer tudo através desses três métodos, que significa ali, o Touch Begun significa que a pessoa encostou o dedo na tela, o Touch Move é que aquele dedo está andando pela tela, e o Touch Ended é que a pessoa tirou o dedo da tela. Todos os Gesture Recognizers que você tinha relacionado com gestos, todos eles foram feitos baseados nisso daqui, e eles foram feitos justamente porque era extremamente complicado você gerenciar esses gestos aqui através dessas três funções. Por quê? Porque daí você tinha que ver a história de vários dedos, um dedo só, quanto tempo o dedo ficou na tela. Se é um tap, por exemplo, a gente teria que dizer manualmente quanto tempo passou entre o Touch Begun e o Touch Ended. Então tinha um monte de coisa que a gente tinha que calcular simplesmente para perceber que uma pessoa deu um toquinho na tela. Tá? Por isso é que muita gente que começou a programar há pouco tempo não deve estar familiarizado com essas funções. Justamente por quê? Porque passou a usar já de cara os Gesture Recognizers. Nesse caso aqui do Sprite Kit, os três métodos de baixo nível voltam para funcionar. Justamente porque quanto menos overload você tiver processando, e quando eu falo de overload eu estou dizendo dos Gesture Recognizers, né, você está economizando memória, está economizando CPU, tudo isso daí você está diminuindo a utilização, né? Você está processando, você está desperdiçando o processamento com coisas que não interessam ao seu jogo. Por isso aqui no caso do Sprite Kit, eles já meio que forçam você a usar os três métodos de baixo nível. Para você, então, é que tem que lidar com tudo. Se você está arrastando o dedo na tela, está fazendo swipe, você que tem que detectar essas coisas. E esses três métodos, então, só para encerrar, eles vão ser o principal mecanismo que vocês têm para fazer interação. Então é aqui que você vai ver se você apertou em cima de um sprite, se você jogou um sprite para cima, ou você está arrastando um sprite na tela. Tudo isso daqui vai ser feito através dessas três funções. Esse daqui é um slide que eu ia falar para vocês sobre colisões, mas colisões, ela precisa de mais detalhes, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pular esse slide aqui agora, no próximo vídeo eu faço um só sobre colisões, porque tem bastante coisa diferente que vocês teriam que ver para entender isso daqui funcionando. Então, para não correr o risco de deixar ele uma visão geral demais, eu espero que a gente faça daí no próximo vídeo alguma coisa mais detalhada. E agora as texturas. Como eu falei para vocês, um sprite nada mais é do que um quadradinho. Esse quadradinho, se você puxar lá no componente, ele vai ser um quadradinho colorido ou ele vai ser um quadradinho vazio. Um quadradinho vazio, ele não tem grande significado para o nosso jogo, né? Então por isso é que a gente tem que daí colocar dentro de um sprite. Porque imagina o seguinte, o sprite vai ser a representação do nosso inimigo aqui no caso, né? Que vocês estão vendo aqui os componentezinhos ali do nosso jogo. Para cada um dos sprites, a gente pode desenhar para ele uma textura. Então nesse caso aqui, quando vocês veem lá o que eu estou chamando ali de burocrata, ou banqueiro, ou juiz, ou sem terra, essas daqui nada mais são do que texturas que estão dentro desse quadradinho aqui, que se você vai lá e clica nele, você vai ver que vai aparecer um quadradinho. E o mais interessante é o seguinte, se você simplesmente colocar esse quadradinho e colocar uma textura, você passa a trabalhar com aquela imagem. Mas se você quiser usar uma ação, você tem uma ação que seria de texturas animadas, que você vem e coloca em cima desse seu sprite. E o que significa isso? Significa o seguinte, você pode pegar, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei lá 8 imagens do juiz,
disse que ele começa no tempo 0 e tem a duração de 1 segundo. Isso daí significa o quê? Que entre ele exibir a primeira imagem e a última imagem, precisa passar 1 segundo. Então cada imagem vai aparecer ali 1/8 de segundo. Então tudo isso é para dizer o quê? Que a gente criou uma animação. Tá? Então, se a gente pegar e jogar essa ação dentro, por exemplo, ali do juiz, o que vai aparecer? Vai aparecer um juiz andando. Então, para isso que servem as ações. As ações você tem ação para você colocar animação, você tem de movimento, tem um monte de tipo de ação diferente. No momento certo, eu vou mostrando para vocês cada uma delas. Eu falei para vocês que o Sprite Kit ele está otimizado. Tá? Essa daqui é uma das coisas mais interessantes que eles fizeram para justamente otimizar o uso de memória. Se vocês pararem para ver lá o meu Crowded Skies, eu falei para vocês que cada um dos elementozinhos, né, cada um dos aviãozinhos, tudo mais que aparece lá, ele é composto por uma UI View. Tá? A UI View também permite que eu carregue um monte de imagens e faça essas imagens aparecerem de forma animada dentro daquele minha UI View. Mas aqui é onde aparece a primeira otimização. Isso é importante para vocês saberem porque é a forma como vocês vão gerenciar suas imagens. Quando eu fiz aquela animação com UI View, eu tive que pegar o meu UI View, aloquei um monte de UI Image e depois criei um vetor e mandei ele ficar exibindo. Cada um desses objetos é um objeto separado em memória. Mesmo que a única coisa que eu vá fazer com a imagem é desenhar na tela, ela tem lá um monte de metadados diferentes. Tem dados de dimensão, de informação de onde ela foi carregada, ele tem dezenas de informações de metadados ali. E se você está querendo fazer uma animação suave, você vai ter, por exemplo, para cada sprite seu, né, para cada aviãozinho, geralmente você vai ter em torno de no mínimo umas 18 ou 20 imagens. Por quê? Porque em cada imagem tem uma pequena mudança que é o que vai dar então para você a impressão de estar fazendo um movimento bem suave. Então imagine todo aquele metadados ali extra copiado 40 vezes, 30 vezes, 20 vezes, tá? Então tudo isso daí deixava o software extremamente carregado. Tá? Então uma coisa que deveria ser simples fica com um processamento extra gigantesco. Então o processamento de imagens é a primeira coisa que o Sprite Kit otimiza. O que ele faz? Ao invés dele dar tratamento em várias imagens de forma separada, ele faz o seguinte. Se você tem lá, no caso aqui está fazendo a animação do banqueiro, né? Você tem lá o bunker, hanging 0, 1, 2, 3, 4, 5, lá todas as imagens. Se eu criar uma pasta e eu colocar nessa pasta a terminação .atlas e jogar minhas imagens todas ali dentro, em momento de compilação, esse nomezinho .atlas está avisando ao meu compilador que aquelas imagens são imagens que devem ser usadas para uma animação, ou para ser usada dentro do Sprite Kit. E o que ele faz daí com isso? Ele automaticamente, sem você precisar fazer nada, por isso que a única coisa que você precisa fazer é criar esse diretório .atlas e jogar as imagens lá dentro. Ele vem, ele cria uma imagem gigante, e aí ele pega cada uma das imagenzinhas que está aqui, e ele vem e copia em posições diferentes dessa mesma imagem. Então ele já faz todo um cálculo para otimizar o espaço dentro desse atlas para que consiga caber todas as imagens. Se não couber todas as imagens dentro de uma única imagem, tudo bem, ele vai lá e cria um segundo atlas. Ele vai até te dar um warning sobre isso lá na hora da compilação, dizendo que a sua imagem ficou grande demais. Mas, independente disso, ele consegue se virar. E por que isso é importante? Porque, como eu falei para vocês, agora, quando ele for carregar esse atlas de imagem para usar dentro do aparelho, ele vai ter uma imagem. Ao contrário de, por exemplo, no meu caso lá do Crowded Skies, que para cada aviãozinho eu tinha 15 imagens, aqui ele vai ter uma única imagem carregada em tela. Então todo aquele overload, né, todo aquele excesso de dados que tinha repetido e que era inútil, porque não era utilizado, ele troca aqueles 20 dados inúteis por apenas um dado inútil. Tá? Então isso é para mostrar para vocês a primeira otimização que ele faz. Então ele carrega isso como uma única biblioteca de texturas, que depois ele usa individualmente os quadros.
Para você como programador, isso faz alguma diferença? Não. Então, se você quiser usar as imagens, você vai continuar usando do mesmo jeito que você usaria se você fosse usar um UI Image. Você pode procurar pelo nome, tudo mais. Para você, a programação é exatamente igual. Não muda absolutamente nada. Mas essa é uma otimização importante, por quê? Para você ficar sabendo que se você quiser usar esse recurso, você precisa criar o diretório, que pode ter qualquer nome, desde que ele termine com .atlas. Se você tiver esse .atlas no final, essa otimização é feita para você e você tem daí todos os benefícios dela. E agora a gente chegou num ponto que eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente vai usar para o desenvolvimento do curso. Para hoje a gente vai dar uma olhadinha daí na demonstração no Scene Editor, né, que é justamente onde a gente monta o nosso Sprite Kit, que eu falei para vocês que apareceu. E eu quero mostrar para vocês também duas outras ferramentas que são do iPad, que são as ferramentas de ilustração que eu estou usando para criar esse jogo. Tá? Então vamos lá, vamos começar a demonstração. Bom, para vocês darem uma olhadinha rápida aqui, eu vou entrar no Game Scene. Ela é a cena básica, é aquela que segue aquele esqueleto que eu tinha mostrado para vocês lá na apresentação. Só que vocês vão ver que aqui eu já tenho uma tonelada de coisa a mais, né? Justamente porque esse jogo ele já está operacional, então a gente vai acabar tendo que ir dando uma fatiada neles para você poder entender. Mas se vocês pararem para ver o básico, aqui ó, a primeira função didMoveTo, né, que eu mostrei para vocês. Aqui é onde eu tenho a inicialização do jogo. Como é que isso daqui funciona? Geralmente ele é composto pela cena, né, que é onde tudo acontece, onde tem um lutando com o outro, um brigando com o outro, ou você interagindo com o usuário. Mas uma coisa que eu percebi na decorrência, né, à medida que eu fui desenvolvendo jogos, foi que os usuários gostam de ter uma certa previsibilidade. Tá? Por exemplo, vamos voltar lá no Crowded Skies de novo. O Crowded Skies ele era inteirinho aleatório. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você tinha lá, por exemplo, uns 4, 5 aviõezinhos rodando na tela, aí você conseguia aterrissar todos e aparecer mais uns 8 aviãozinhos na tela. Só que sempre viriam de lugares diferentes, com velocidades diferentes, isso era sempre aleatório. O fato dele ser aleatório acaba deixando mais fácil a programação. Por quê? Porque aí eu não preciso planejar o nível. Eu vou simplesmente fazendo assim, bom, eu vou deixar os aviões sempre mais rápidos e cada vez colocando mais aviões. Aonde eles vão aparecer, para mim tanto faz. Essa é a aleatoriedade da situação. Mas o que eu percebi é que isso daí acaba deixando o usuário meio perdido. Tá? Por quê? Eu não tenho muitas reclamações sobre isso, tá? Mas, baseado na experiência, eu vejo que o usuário fica meio perdido. Por quê? Porque se você parar para ver todos os jogos que você tem bons na internet, o que eles têm em comum? Existe uma certa progressão de dificuldade. Tá? Essa progressão de dificuldade significa o seguinte, tudo bem, o Crowded Skies tem progressão de dificuldade, mas a aleatoriedade dele acaba fazendo com que o usuário não fique confortável. Por quê? Porque se eu conseguir gerar sempre a mesma primeira tela, tá? Isso vai fazer com que o usuário domine aquela tela logo de cara. Então ele vai, por exemplo, fez uma vez, morreu, voltou, entrou na primeira tela, a primeira tela é exatamente igual, ele já vai dominando. Então o que eu percebi, e é o que eu estou fazendo aqui para esse jogo que a gente vai ver, eu criei um editor de nível que vai fazer o seguinte, vão existir N primeiras telas, né, que vão ser exatamente iguais. Por quê? Porque eu quero garantir que pelo menos esse modo tutorial inicial deixe o usuário bem confortável até chegar a um ponto, né, porque esse jogo vai ser infinito, que a partir de determinado nível, aí tudo bem, aí fica tudo aleatório. Tá? Por quê? Mas eu quero garantir que pelo menos as primeiras fases sejam sempre iguais, justamente para que o usuário consiga se familiarizar com o jogo antes de ter que se preocupar em lutar com o vilão ou com isso ou com aquilo. Tá? Então, para a gente ter essa possibilidade de criar essas telas iguais e criar essa evolução, normalmente o que a gente faz? A gente cria uma descrição de jogo. Então, basicamente aqui, né, que é a minha primeira tela que eu estou fazendo, o que eu trabalho? Eu trabalho justamente nessa descrição do jogo. Tá? Se a minha ideia de vender esse código-fonte mais para frente se concretizar, aqui vai ser justamente o ponto em que as pessoas que forem customizar
vão querer trabalhar. Por quê? Porque eu pego um dicionário, tá? Que esse dicionário ele chama-se Game Description, e eu carrego esse dicionário basicamente para me dar as indicações de como que eu devo criar o meu nível, como que eu devo criar a minha tela. Antes de eu mostrar para vocês a descrição do jogo, né, que seria um arquivo de configuração, eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no jogo propriamente dito, aí vocês vão conseguir entender o que eu estou descrevendo lá. Aqui eu entro no Scene Editor que eu falei para vocês. Esse GameScene.swift é o arquivo que seria o meu arquivo de programação. Mas eu tenho esse GameScene.sks, que também foi criado juntamente lá na hora que eu usei o Wizard para criar esse projeto, e que esse carinha aqui é o meu arquivo que abre o editor de níveis, né? O Scene Editor. Aqui, ó. Então aqui vocês podem ver que eu tenho a minha tela, né? Então eu posso aqui diminuir, vocês vão ver aqui tudo que eu tenho montado nela, né? Como é que funciona esse carinha do Scene Editor? Esse quadradinho branco aqui que vocês estão vendo aqui na tela, ele seria a sua câmera, tá? O que eu quero dizer com câmera? Ele seria o limite físico do que o usuário vai ver quando ele estiver rodando isso daí num aparelho, tá? Então, no caso, essa daqui seria a tela visível para o usuário, tudo que está dentro dessa telinha branca, né? Dentro desse quadradinho branco. Isso daqui dá para você colocar outras câmeras, dá para você trocar a câmera que você está mostrando, fazer a câmera andar, fazer a câmera rodar, dá para fazer um monte de coisa. Mas aqui, nessa aplicação básica, eu estou usando uma única câmera e basicamente é só a telinha mesmo do usuário. Qual o conceito que eu tenho aqui no jogo? Esse jogo que eu estou desenvolvendo, ele é um jogo que a gente chama de Tower Defense, tá? Um muito famoso Tower Defense que todos aí devem conhecer seria o Plants vs Zumbi, né? Que seria o quê? A ideia do Plants vs Zumbi seria uma casinha, né? Que seria aqui onde a gente tem o Palácio do Planalto. Ia aparecer um monte de zumbi aqui aparecendo na tela para tentar atacar a casa. E você teria que pegar e colocava um monte de planta, né? Então ele tinha uma biblioteca gigante de planta aqui, para você poder colocar, que era planta que cuspia bola de fogo, planta que comia o zumbi, tinha pedra para que o zumbi não conseguisse passar. Então isso é o que a gente chama de um jogo de Tower Defense, tá? Por quê? Porque a gente tem a Tower, né? Que seria, no caso dos Plants vs Zumbi, seria a sua casinha. No nosso caso aqui é o Palácio do Planalto. E os zumbis seriam os inimigos, que estão tentando atacar e fazer alguma coisa com essa torre. No nosso caso aqui, a gente tem um monte de inimigo aqui embaixo. Então, esses daqui são sprites, né, que eu já falei para vocês, que são sprites que eu vou usar no decorrer do jogo. Então, vocês vão ver aqui o interessante na hora que eu pegar e mandar executar, vocês vão ver como que eles funcionam. Mas o conceito todo aqui desse jogo é o quê? Eu preciso ter um cofre, tá? Então eu vou ter aqui um monte de moedinha aqui, vocês vão ver na hora que eu executar, que seria um monte de dinheiro aqui que está em cima aqui do Palácio do Planalto. Eu vou ter um monte de inimigos vindo andando aqui pela tela e vão tentar chegar aqui no palácio e começar a roubar esse dinheiro, tá? Por enquanto, o único herói que eu tenho é você, tá? Ou seja, é o usuário. Eu ainda não comecei a implementar os heróis, ou os recursos mágicos que eu vou colocar aqui, ainda não comecei nisso. É até legal, porque eu estou fazendo esse vídeo, como eu estou querendo fazer uma coisa meio colaborativa, quem tiver ideias do tipo de herói, o tipo de mágica, o tipo de qualquer coisa que vocês gostariam de ver nesse jogo, vocês podem pegar, deixar um comentário pra gente lá no vídeo, e aí eu vou dando uma olhada e vou vendo. O que eu achar que faz sentido, eu vejo se eu consigo colocar. Mas por enquanto, então, o que a gente tem? Um monte de inimigo tentando roubar o dinheiro lá do Palácio do Planalto, e você, com o seu dedo, vai ser o que você vai conseguir pegar e tentar parar esse pessoal, tá? Então deixa eu rodar aqui para vocês darem uma olhada. Beleza, então aqui vocês já estão vendo o aplicativinho rodando. Aqui tem um monte de coisa que eu vou ter que explicar para vocês em outros vídeos. Então a gente já tem, por exemplo, um emitter, né, que a gente está soltando ali um monte de dinheirinho, né, efeito especial ali, jogando um monte de moeda. Vocês podem ver que aqui no lado esquerdo tem aqui o que eu estou usando como cofre, né? Então tem um monte de moedinha aqui, que é o que o pessoal vai tentar vir roubar. E agora, quando eu apertar aqui o botão Start, né, eu vou justamente soltar a primeira horda de inimigos que vai tentar vir aqui e roubar o dinheiro aqui no Palácio do Planalto. Como eu falei para vocês, eu não tenho aqui nenhum herói ainda. O herói é justamente
o usuário, né? E o que ele vai poder fazer vai ser interagir com esse pessoal todo que está aparecendo. E o legal, né, o que deixa esse jogo engraçado é justamente essa interação. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um burocrata, né, que eu chamei aqui, esses carinha de terno. Você pode ver, ó, ele já se movimentou e eu estou jogando ele de um lado para o outro aqui, e eu posso derrubar ele depois. Se eu pegar, por exemplo, no MST, ó, peguei ele ponta cabeça, né, então ele está bem preso aqui no meu dedo, e eu pego e eu posso jogar ele para fora da tela. Então isso daí, ó, se eu pegar aqui essa aqui de vermelhinho, consigo pegar também, ela fica brigando comigo aqui para tentar fazer eu soltar. Se eu derrubar, ela dá uma paradinha ali. Se eu pegar esse, aqui ó, peguei o burocrata de novo, peguei o banqueiro, né, então peguei aqui pelo saco de dinheiro. Enquanto isso, ó, todos eles estão aqui do lado esquerdo, estão roubando lá, tirando dinheiro do Palácio do Planalto. Tá? Então tudo isso daqui é o que a gente está jogando aqui. Pegar o juiz, posso jogar ele para lá também, jogar ele contra o Planalto. Então eu posso pegar, ficar jogando, tem todo o movimento aqui de física que eu falei para vocês, está tudo funcionando. Então se eu pegar e tirar esses carinhas aqui, ó, parou de a sangria lá no Palácio do Planalto. Basicamente, por enquanto, o jogo está assim. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou precisar pegar, colocar alguns heróis, né? Talvez colocar aqui a Polícia Federal, sei lá o que eu vou fazer aqui para colocar, ou colocar algum poder mágico que você possa fazer algum gesto, e com isso possa interagir com o jogo. Agora a gente volta aqui para o Xcode e eu vou mostrar para vocês o que eu estava dizendo com relação à descrição, né? Agora que vocês sabem como que isso daqui funciona, vamos voltar lá no código para dar uma olhadinha. Então, o que é importante aqui para vocês entenderem? Vamos lá. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que eu faço é ler esse Game Description. Tá? Esse Game Description ele vai me descrever os meus cenários e as minhas ondas de inimigos e tudo mais. Tudo está aqui dentro. Então, vamos lá, Game Description. O que é a primeira coisa? Né? Ele é um dicionário. Então a primeira coisa que eu leio aqui é o Max Cash, que basicamente eu estou dizendo que eu vou ter 1000 unidades de dinheiro, né, que vai estar lá dentro do meu cofre. Por quê? Porque esse é a pergunta básica, né? Quanto de dinheiro que tem lá para ser roubado? No caso aqui, eu coloco lá 1000. Eu posso deixar isso daqui mais fácil ou mais difícil, aumentando ou diminuindo esse dinheiro. Por quê? Porque o jogo, qual vai ser o objetivo dele? Eu preciso proteger esse dinheiro. Quanto mais tempo eu proteger, mais inimigos vão aparecendo e, consequentemente, eu vou ganhando mais pontos. Tá? Eu nem cheguei a implementar essa parte de pontuação ainda. Mas a ideia toda é, quando esse meu dinheiro, né, que está lá no cofre, acabar, é o momento em que eu perdi. Tá? Então daí a minha torre foi dominada e eu perdi o meu jogo. Então essa configuração seria a configuração inicial. Quanto de dinheiro vai ter no meu cofre, né, lá dentro do Palácio do Planalto. E aqui eu começo a descrever os níveis. Por quê? Porque aqui nos níveis eu vou ter um nome do nível, porque a ideia é colocar escrito lá, começando o nível 1, e aí eu posso colocar um nome, alguma coisa assim que vai aparecer escrito antes dos inimigos aparecerem. E aí nesse nível 1 eu tenho uma onda, né, que eu estou chamando aqui de wave. Essa onda, o que ela representa? Todo mundo que vai me atacar naquela onda, tá? naquela graduação, naquele nível. E cada um desses elementos aqui é um sprite diferente, é a descrição de um sprite. Então o que eu tenho aqui? A velocidade máxima que aquele sprite vai conseguir andar na tela. Então nesse caso aqui é menos 18 pontos. Por que menos? Tá? Isso daqui é uma questão interessante. A referência que você tem aqui do jogo é o seguinte, o ponto 00 é aqui no canto inferior esquerdo. Então, se eu estiver andando aqui para a direita, eu estou aumentando, então eu tenho velocidade positiva. Como os meus zumbizinhos, né, os meus inimigos, estão vindo da direita para a esquerda, eu tenho velocidade negativa. Tá? Então eu estou vindo em menos alguns pontos por segundo. Aí eu vou ter vários outros parâmetros aqui, que eu vou deixar para explicar para vocês depois, como é o caso da força, né, porque daí a gente vai ter que trabalhar com física, né, e velocidade. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, olha lá, quanto cabe, né, no bolso desse meu inimigo? Então isso daqui eu vou chamar de pocket depois lá dentro do programa. Por quê? Porque é o máximo de dinheiro que ele vai conseguir roubar. Por que isso daqui é importante, né, do ponto de vista lógico? Porque ele vai tentar chegar até lá no Palácio do Planalto, quando ele chegar lá ele vai começar a roubar o dinheiro.
ele vai pegar, olha só, ele a cada 8 segundos, porque eu tenho aqui um cache grab rate, que seria de quanto em quanto tempo que ele rouba? A cada 8 segundos, que ele está encostado lá. E quanto que ele rouba de cada vez? Ele vai roubar 10 dinheirinhos, 10 moedas. E quanto que cabe de dinheiro nele, né? Quanto que ele tem no bolso? Ele pode pegar até 300 em dinheiro. Por que esses 3 pontos aqui são importantes? Porque um diz o quanto ele pega de dinheiro, quanto tempo ele demora para pegar aquele dinheiro e qual é o máximo de dinheiro que ele pode pegar. Por que o máximo é importante? Porque daí a gente quer fazer uma coisa mais ou menos real. Eu vou até lá, começo a roubar dinheiro, uma hora eu não tenho mais onde pegar, o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Tá? Então a ideia qual é? Que a hora que ele encher o bolso de dinheiro, ele pega e sai correndo de volta. Então ele vai sair da tela. Eu tenho um nome, tá, que eu uso para justamente identificar. E esse nome aqui é importante por causa do seguinte, esse é o nome que vai identificar o meu sprite aqui na tela. Então cada um desses carinhas aqui, eles têm um nome. Se a gente olhar aqui nas propriedades dele, olha lá, esse daqui o nome é Banker, esse daqui é MSTMail, esse daqui é Bureaucrat. Então, isso daqui é o meu estilo de programação, tá? Por que eu estou dizendo isso? Desde que eu comecei a programar para a Apple, eu gosto de programar o mínimo possível, tá? É um mantra meio que a Apple sempre tem para o desenvolvimento, sempre que eles falam lá no WWDC. Eles dizem o seguinte, o bom programador é o programador preguiçoso. Por quê? Porque é o seguinte, quanto mais código você escreve, mais chance você tem de fazer alguma coisa errada. Seja porque você incluiu um bug, seja porque você realmente colocou uma lógica defeituosa ou alguma coisa assim. Errou, às vezes, o nome de um arquivo de imagem. Então, eles sugerem pra gente que o máximo possível você deve fazer usando as ferramentas visuais. Por quê? Porque aqui eu arrasto, né? Eu puxo o sprite, coloco ali dentro. Se eu precisar colocar imagens, né? Eu posso pegar as imagens e colocar as imagens dentro para fazer animação. Eu faço tudo isso daqui visualmente. Aí o que eu faço? Esse daqui, do jeito que ele está, eu consigo até simular. Então se eu der aqui um animate, vocês vão ver a telinha aí se mexendo. Aqui, ó, tá vendo? Então o banqueiro já começou a andar, o carinha ali começou a ser balançado, as moedinhas começaram a pular. Tudo isso daqui é o mesmo engine, né? A mesma ferramenta de renderização que seria usada lá no celular. O que significa que, se eu tiver um bom resultado olhando aqui na tela, né, no modo de layout, no modo de playback, significa que o que está aqui está funcionando. Tá? Não preciso ter preocupação de ter nenhuma falha. Então, eu poderia criar toda essa tela, colocando em posições x, y, tudo mais, colocar tudo no lugar que eu quisesse. Toda essa árvore aqui de elementos, eu poderia pegar e criar tudo lá no código. Mas a chance de eu errar um nome, a chance de eu errar alguma coisa escrevendo lá no código, é muito maior do que fazer aqui dentro. Então, o que eu gosto de fazer? Eu crio tudo aqui dentro, tá? Então eu tenho aqui o Banker está aqui, sem problema nenhum. E aí o que eu vou fazer? Por exemplo, se eu quero criar um monte de burocratas, eu venho aqui, cada vez que eu pegar aqui na descrição, eu simplesmente clono esse sprite. Então se eu tenho 3 ou 4 burocratas, eu simplesmente busco pelo nome, o burocrata, mando fazer um clone, e aí sim, o clone eu venho e jogo ele aqui na tela. E daí a tela vem funcionando. É mais ou menos como se eu criasse uma biblioteca de elementos aqui que eu posso usar. Com a grande vantagem do que? Tudo que eu precisar alterar aqui, se eu quiser alterar a textura, se eu quiser alterar o tamanho e tudo mais, eu altero tudo aqui nessas propriedades visuais, vejo o resultado que eu vou ter na tela, e não preciso nem mexer no meu código. Como eu falei para vocês, esse é o jeito que eu gosto de fazer, tá? Ninguém é obrigado a fazer desse jeito. Se vocês quiserem, tudo que está feito aqui pode ser feito aqui dentro, no GameSwift, criando tudo na mão. Então, só para resumir, o que a gente tem aqui na parte de descrição dos jogos? Por enquanto, eu tenho só uma onda de inimigos, tá? Eu tenho uma onda que tem 6 inimigos. O que eu teria que fazer nos próximos passos, mais para frente a gente vai ver quando eu chegar lá. Eu vou poder criar várias ondas. Tá? Criando várias ondas, e todas elas previsíveis,
Isso é o que vai dar para o meu usuário aquela sensação de que ele já conhece o jogo. Tá? É o que eu estava falando com vocês desde o começo. Fazer as coisas de forma aleatória é fácil, é muito mais fácil. Mas fazer as coisas com uma certa previsibilidade deixa a jogabilidade melhor. Tá? Então por isso é que a gente tem esse arquivo aqui de configuração. Aqui eu vou criar, por exemplo, umas 15 primeiras fases. Nessas 15 primeiras fases, o usuário vai saber que ele vai ser sempre igual, né? Então vão ter os mesmos inimigos vindo na mesma velocidade e tudo mais, e vão cada vez ficando mais difícil até chegar nas 15, 20 fases. E aí tudo bem, se eu quiser fazer um jogo infinito, quando acabar essas fases, aí eu começo a fazer de forma aleatória. Tá? Então essa é uma dica para vocês, baseado na minha experiência com jogos que eu já desenvolvi. Só para vocês verem o Cine Editor aqui em ação, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar para vocês verem um outro sprite com uma ação de textura, e isso vai dar uma noção para vocês do que eu estou falando. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar aqui um Color Sprite. Tá? Aí vocês estão vendo, basicamente é um quadradinho vermelho. A primeira coisa que eu vou fazer o seguinte, como eu não tenho aqui um do Banker Hanging, né, eu já tenho os dois do juiz, tenho os dois aqui da política, tenho aqui dos MST, eu tenho só um Banker. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, o nome desse carinha vai ser o Banker Hanging, né, que seria um banqueiro pendurado. Aqui eu vou escolher uma textura. Ele já tem o Banker Hanger 0. Aqui ele já entrou no tamanho default, deixa eu ver, o tamanho que eu estou usando aqui é 120 por 90. Tá aqui, ó, size, 120 por 90. Então vamos mexer nesse carinha aqui para ele ficar com 120 por 90. 90. Se eu der um play nesse carinha aqui, vamos ver o que acontece. Aí vocês viram que não aconteceu nada. Por quê? Porque a única coisa que esse sprite tem até agora é uma imagem, ou seja, uma textura que está sendo exibida. O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui uma ação de animação de textura que vai colocar os outros elementos que vão fazer esse carinha aqui ficar balançando. Tá? Então eu vou cortar aqui e voltar para o modo de layout. Vou encontrar aqui o meu Banker Hanging, que vocês vão ver aqui, esse daqui é o editor, nessa parte de baixo tem meio que uma timeline, né, como se fosse edição de vídeo, onde você vai conseguir jogar as ações. Então vocês podem ver que esse meu Banker Hanging aqui, né, que a gente criou, está vazio. Então eu vou pegar essa animação com textura e colocar ali dentro. Agora o que eu vou fazer? Se eu seleciono essa animação com textura, ela me dá aqui um start time, uma duração e aqui as texturas que eu teria que usar. Então eu vou vir aqui na minha biblioteca. Olha lá, o Banking Hanging já está ali. Então vamos escolher todos, né? Eu tenho aqui 30, deixa eu ver quantas imagens que eu tenho, 29, 30, 31 imagens. Então eu vou pegar essas 31 imagens, selecionei, agora eu vou arrastar e vou colocar aqui dentro da ação. Eu acho que veio uma aqui que veio errada, que veio do walking. Então eu vou simplesmente selecionar e dar um delete. Como eu falei para vocês, por que eu tenho tantas imagens desse jeito? Eu preciso de tudo isso? Tudo vai depender do quão suave você quer que essa animação seja. Tá? Se você fizer, é o que eu falei, normalmente você tem uma animação a 30 quadros por segundo. Isso é o mínimo que a gente considera, por exemplo, bom do ponto de vista de fazer uma animação para televisão. Geralmente, se você usar uns 8 quadros por segundo, 10 quadros por segundo, já é aceitável, eu diria. Na realidade, boa parte dos jogos que eu fiz antigos, né, que usavam baixa resolução e tudo mais, eles usavam mais ou menos isso, às vezes 4, 5 quadros por segundo. É o suficiente, pelo menos, para você ter alguma experiência. Mas, se você quiser fazer na mesma frequência que você tem aqui da atualização, aqui no iOS, recomendaria então 60 imagens por segundo. Eu estou fazendo com 30. 30 é o suficiente para mim. Beleza, então aqui eu já coloquei uma ação que vai ser executada então por esse carinha. Agora, tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês aqui antes de rodar, que é o seguinte. Se eu pegar e mandar executar do jeito que está agora, ele vai rodar essa ação uma vez. Então ele vai basicamente
pegar durante 1 segundo, ele vai fazer esse chacoalhão. Então vamos lá, vamos animar. Olha lá, vocês podem ver aqui, eu estou aumentando aqui a tela para vocês verem, que ele deu uma primeira chacoalhadinha. Por que isso? Justamente porque essa animação aqui ele tem um controle de ciclo. Tá vendo essa setinha aqui redondinha que está aparecendo aqui no canto inferior esquerdo? Aqui está dizendo que é o controle de ciclo. No caso, se a gente clicar aqui, ele vai me perguntar se eu quero fazer essa animação uma única vez, que é o que ele está padrão aqui, ou se eu quero fazer mais algumas vezes, né, porque eu posso definir que eu quero fazer, por exemplo, 3, 4 vezes, mais uma quantidade finita, ou eu posso vir aqui e dizer que eu quero fazer infinitas animações. No nosso caso, como a gente quer que ele fique chacoalhando, né, de um lado para o outro para sempre, ou pelo menos até ele mudar de estado, a gente vai deixar a animação infinita. E agora vocês podem ver que eu tenho aqui a minha primeira ação, mas que olha só, você pode ver que ele está se repetindo infinitamente. Tá? Outra coisa que é importante aqui na parte de ação é que vocês estão vendo aqui também a linha de tempo. Então aqui ele começa no 0 e vai até 1 segundo. Eu posso dar play de novo. E agora vocês vão ver que ela não para mais. Então esse banqueiro continua agora chacoalhando. Agora eu posso pensar, ah não, mas isso daqui está muito devagar para mim, ele não está dando a emoção que eu quero. Então tudo bem, eu posso parar, posso vir aqui e editar. Então eu altero o tempo dinamicamente aqui na parte visual também. Então com isso, se eu vier aqui e der um play, agora vocês vão ver que ele vai ficar mais rápido. Então esse tipo de controle é o que eu tenho para fazer aqui via manual. Tá? Então eu posso talvez diminuir a quantidade de elementos que eu quiser de usar das imagens, posso aumentar o tempo, diminuir o tempo, deixar mais rápido, mais devagar, e sempre tudo isso daqui é acessível através do nome. Então sempre que eu quiser usar lá no meu código, eu vou ter um código depois que a gente vai ver também nos próximos vídeos, que eu posso daí pegar esse objeto e usar, seja fazendo um clone, seja usando esse objeto mesmo. Tá? Tudo vai depender do jeito que você quiser programar o seu jogo. Então, no fundo, o que você está criando aqui nesse Scene Editor? Você está criando justamente esta cena aqui dentro do seu jogo. Tá? Então você tem lá o seu background, tem os elementos do jogo, tem aqui a moedinha, tem os seus inimigos, tem o chão, tá? Porque quando a gente for falar de gravidade, vocês perceberam que eu estou usando gravidade, né? Porque eu jogo os elementos para cima e para baixo. E a gravidade faz com que eles caiam. Se eles caiam, eu tenho que ter um jogo, eu tenho que ter um chão para eles caírem, senão eles iriam cair e iam simplesmente sair da tela. No caso aqui a gente tem o chão invisível, né, justamente para que vocês possam ver esse componente verde aqui que está marcando mais ou menos a linha do horizonte. Tudo isso daí a gente vai ver com bem mais detalhes à medida que a gente for evoluindo aqui nesse Developers Log. Tá? E a última coisa mesmo para vocês verem é o seguinte, porque a gente veio então, falou o Did Move to View, que é onde a gente carregou o nosso jogo, né, montou a tela. E tem mais um monte de coisa aqui no Game Scene Swift, mas para mostrar para vocês daquela primeira apresentação que eu fiz, a gente tem aqui o Update. Tá? Que aqui dentro do Update, essa daqui é a função que antes de desenhar a tela toda hora, ele vem aqui e chama a função de Update para mim. Por quê? Porque ele está me dando a chance de ok, antes de eu desenhar, o que você quer fazer? Então aqui, por exemplo, é onde eu mando criar os meus inimigos, aqui é onde eu pego e altero posições, tá vendo aqui? Posição X, posição Y, tudo isso daqui eu verifico posições, atualizo posições, atualizo as texturas, tá? Defino se ele está caindo, se ele não está. O caso, por exemplo, lá de fazer a animação do dinheirinho pulando, eu verifico aqui, eu tenho uns elementos lá de cofre, né, para fazer o dinheirinho sumir. Eu verifico até mesmo as condições de ganhar, né, de ganhar ou perder, que significa o quê? Aqui é onde eu encho o cofre, né, que seriam as moedinhas lá todas que estão lá dentro do Planalto, e eu vou tirando, inclusive. Então isso vai fazendo com que as moedinhas vão caindo. Então, tudo isso daqui a gente vai ver com cuidado nas próximas aulas, porque isso daqui realmente, eu acho que se eu fosse falar tudo isso daqui de uma vez, ia ser uma aula gigante e o pessoal ia desistir nos primeiros 15 minutos. Mas isso daqui é só para mostrar para vocês então que eu tive a função lá.
do Move to View e a função Update, que é onde tem a minha lógica de jogo. Tá? E fora isso, aí eu tenho mais um monte de objeto que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, esse é o Xcode, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, como esse vídeo aqui já está bem grande, eu vou fazer assim, eu vou soltar esse vídeo e depois vocês dão uma olhadinha no feed de novo, porque eu tenho mais 2 aplicativos para fazer o review para vocês. Porque o Xcode não tem como a gente fugir dele, certo? A gente vai ter que pegar e desenvolver o software todo aqui dentro para a gente poder gerar o aplicativo e enviar para a App Store. Existem outras ferramentas para desenvolver jogos? Existem. Tá? Então eu sei que tem o pessoal que usa o Animate da Adobe, tem o pessoal que tem do Unity 3D também tem como gerar jogo para iOS, mas isso daqui a gente está focando nas ferramentas de Sprite Kit que a gente usa dentro do Xcode. Agora, legal. Essa é para fazer a programação. E o que eu uso para fazer os objetos? Tá? Obviamente, você pode comprar isso daqui de alguém. Né? Na maioria das vezes eu fiz isso, eu simplesmente vou e compro de algum ilustrador. Mas nesse caso, eu quis fazer de forma autônoma, porque eu estou fazendo isso daqui meio como um hobby dessa vez, né? Então fazendo de pouquinho em pouquinho. Então eu quis descobrir alguns aplicativos para usar para criar essas animações, criar esses gráficos. E aí é onde entra 2 aplicativinhos aqui que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Então vai ser um vídeo provavelmente bem mais curto, mas que a gente vai falar do Graphic, que é um aplicativo da Autodesk, que basicamente ele é um Photoshop simplificado, né? Então eu posso pegar e escolher aqui, por exemplo, o burocrata. Ele tem aqui todo o mecanismo de layers, né, para eu poder pegar e escolher e trabalhar do jeito que eu quiser trabalhar. Mas a questão toda é a seguinte, uma vez desenhado aqui, e eu vou fazer uma demonstração de como é que a gente tira um desenho mais ou menos aqui no Autodesk, eu posso integrar depois o resultado final dessa arte com esse outro carinha aqui chamado Plastic. O que o Plastic faz? O Plastic ele permite que eu crie um esqueleto para essa imagem e baseado no tempo eu consigo pegar e movimentar esse esqueleto. Tá? E no final das contas, ele que consegue gerar para mim a animação. Então olha lá, essa daqui é uma animação que eu já tinha feito para esse carinha. Então o que eu vou fazer para vocês no próximo vídeo vai ser justamente uma pequena demonstração, provavelmente deve ser coisa de 10, 15 minutos, onde a gente vai pegar, criar um desenho lá no Graphic, trazer ele aqui para o Plastic e fazer a animação. Como resultado final dessa animação, o que ele vai gerar para mim? Ele pega, vem aqui no Share, e eu mando ele exportar para o Dropbox. Então ele vai fazer o quê? Eu tenho a opção de exportar o vídeo, né, um GIF animado, mas no nosso caso, o que é mais importante, por isso que eu gosto de usar o Plastic, é que eu vou com esse Dropbox PNG. Por quê? Porque daí ele me gera, cada frame da animação é gerado separado em um PNG, que é o que eu uso depois para mandar lá para o Xcode. Tá? Então com isso eu fecho meio que o ciclo dessa primeira apresentação da gente do Developers Log. A gente viu como é que o Sprite Kit funciona, como é que eu uso o Scene Editor e como é que eu consigo gerar as ilustrações via Graphics, via Plastic e enviar isso daí lá para o Xcode. Então o Developers Blog dessa semana para por aqui. Assim que eu tiver mais novidades, eu volto e a gente continua falando, ok? E não percam, o próximo vídeo que deve sair deve ser uma parte 2 desse Developers Log, com o review dos aplicativos Plastic e Graphics, que na minha opinião são ferramentas obrigatórias para você que quer desenvolver jogos aqui com o Sprite Kit. Então pessoal, por essa semana é só. Meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o Developers Log do site TecnoHour. Um abraço, até mais, tchau, tchau.